A bandeira de Gadsden é uma bandeira histórica dos Estados Unidos, de fundo amarelo, com uma cascavel contraída, pronta para atacar. Lendo-se Don't Tread on Me. Em português, Não pise em mim. É associada às ideias de individualismo e de liberdade, sendo um símbolo do libertarianismo. A cascavel, como um símbolo das colônias americanas, foi proposta por Benjamin Franklin, por lhe parecer um animal vigilante e magnânimo, que, entretanto, ataca fatalmente se provocado ou desafiado. O que a gente está vendo em meio à tragédia do Rio Grande do Sul é o resgate desse sentimento. Indivíduos sendo provocados pelo Estado, acuados no momento onde mais precisam ser livres para ajudar quem sofre. É compreensível que a maior parte da população enxergue o Estado como necessário para ajudar quem precisa. Uma espécie de mal necessário, como afirmava Thomas Hobbes. Qualquer governo é melhor que a ausência de governo. Afinal, quem iria construir estradas e pontes quando necessário? Quem iria arriscar sua vida para ajudar desconhecidos quando acontecesse uma tragédia? Quem iria dar dinheiro para ajudar os outros caso não fosse obrigado com impostos? Bom, talvez tenha existido uma época onde o Estado era realmente necessário, devido à falta de tecnologia que permitisse que indivíduos se conectassem de forma descentralizada. Pensa comigo, seria possível mobilizar milhões de pessoas e empresas para levar comida, água, barcos e helicópteros para o Rio Grande do Sul no ano de 1900? Quantas milhões de cartas precisariam ser enviadas? Quanto tempo elas levariam para chegar até os destinatários? Quanto tempo levaria para essas doações chegarem até o Rio Grande do Sul sem caminhões, sem aviões, sem estradas asfaltadas? Nesse caso, parece mais eficiente todos confiarem numa entidade centralizada que terá dinheiro e recursos para atender qualquer emergência que surja, mesmo que nesse processo metade do dinheiro seja roubado por corrupção. Mas a internet resolveu esse problema ao conectar indivíduos de forma instantânea, eliminando a necessidade de intermediários. Você tem acesso a qualquer produto ou serviço com um clique. Você consegue mobilizar milhões de pessoas com uma publicação em rede social. O dinheiro chega aonde precisa em questão de segundos. Tudo isso vem tornando o Estado obsoleto, como acontece com todos os serviços conforme a tecnologia avança. Vou passar esse meu caiaque aqui agora. Eu vou indo na frente ali, se precisar famílias, daí eu aciono vocês, tá? A diferença, um caiaquinho aqui, um caiaque de um civil fudido, e a estrutura do nosso exército brasileiro. O senhor tem um número para ligar caso deseja sair? O problema é que, ao contrário dos assessoristas de elevador, que são obrigados a entender que seu trabalho não é mais necessário, políticos têm o controle das armas. E bem, quando alguém armado te ameaça, é melhor obedecer. A cada dia fica mais evidente que o Estado é desnecessário e que sua principal função é cobrar impostos. É um grupo armado que toma o seu dinheiro à força e disfarça o roubo com o nome de impostos. Mas ninguém aceita ser roubado todos os dias sem reagir, certo? É necessário criar alguma motivação para que algo inútil se torne necessário. Então, qual foi a solução encontrada pelo Estado para que sintam a sua falta? Para que você pense, eu preciso do Estado, eu preciso de políticos. Criar dificuldade para vender facilidade. E o Estado se tornou especialista nisso, com o aperfeiçoamento de algo chamado burocracia. Se você consegue impedir que indivíduos e empresas consigam resolver problemas, bem, daí só resta o Estado para fazer o serviço. Genial. Monopólios estatais, licitações impedindo a livre concorrência, protecionismo, infinitas licenças para fazer qualquer coisa, leis trabalhistas, impostos sobre impostos e, mais recentemente, crises financeiras frequentes, pandemias e censura. Tudo que possa dificultar essa descentralização que tornaria o Estado obsoleto. O que acontece quando pessoas comuns constroem, em semanas e com pouquíssimo dinheiro, pontes que o Estado dizia precisar de anos e muitos milhões de reais? Bom, ficaria evidente demais que o Estado está prejudicando a eficiência. Ficaria evidente demais que estão te tomando mais de 50% do que você ganha, não para te fornecer um serviço, mas sim para te impedir de ter acesso a um serviço que preste. Se coloque no lugar dos políticos. Você é como um taxista vendo a chegada do Uber. Você está perdendo espaço e você não quer aceitar. Você entra em guerra com o motorista do Uber, como se ele fosse culpado pela sua ineficiência. Só que ao contrário do taxista, você tem acesso a armas e pode obrigar o motorista do Uber a se tornar mais ineficiente que você. Esse é o Estado. O Estado precisa impedir a iniciativa privada. Bloqueie caminhões com doações.
Exija inúmeras licenças para impedir que proprietários resgatem pessoas com seus barcos. Vou mostrar para você a quantidade de barco parado aqui, ó. Ontem tava tudo funcionando aqui, gente. O pessoal entrando correndo com os barcos para salvar. Cara, tá tudo parado os barcos aqui porque o exército tá ali fazendo uma triagem para os barcos entrarem. Gente, isso aqui é o fim da várzea, cara. Poder público, ó, tá aqui, olha aqui, ó. Tá aqui os barcos tudo parado. O pessoal querendo entrar não pode entrar porque tem que fazer só falta eles pedir carteira aqui, né, cara? Olha a quantidade de barco parado aqui, gente. Gente lá morrendo lá dentro, o exército ali levantando corda e proibindo as pessoas de entrar, gente. Quanto mais caos, melhor. Quando todos forem proibidos de ajudar, as pessoas desesperadas clamarão por ajuda estatal, por pior que ela seja. E é nesse momento que ela virá. Ah, mas é claro que tudo tem o seu preço, né? Dinheiro não nasce em árvore, não é mesmo? Sendo assim, vamos imprimir um pouquinho mais de dinheiro. Claro, para salvar vidas. Assim como na pandemia. Todos nós estamos cortando da nossa própria carne para doarmos para quem precisa. Mas você já se perguntou por que o Estado não corta os impostos durante tragédias como inundações, pandemias e crises? Por que os políticos preferem imprimir dinheiro do que simplesmente cortar impostos? Aqui nós temos dois motivos. Primeiro, cortar impostos permitiria a iniciativa privada se tornar dezenas de vezes ainda mais eficiente, resolvendo o problema de forma jamais vista por qualquer Estado. E como a gente viu, isso seria bem negativo para a imagem dos políticos. Segundo motivo, ao imprimir dinheiro, políticos ficam livres para distribuir isso da forma que quiser. E claro, a maior parte do dinheiro vai para corrupção, para licitações de cartas marcadas ou empresas ligadas aos próprios políticos. Então é ótimo imprimir dinheiro para o político. Dá uma olhada no gráfico aí na tela que mostra a oferta monetária do Brasil, ou seja, o total de dinheiro em circulação, também conhecido como M2. Essa sempre foi uma linha crescente, ou seja, Estado sempre imprimiu dinheiro em quantidades absurdas, o que explica a nossa alta inflação. Mas a partir de 2020, a inclinação dessa curva ficou 3 vezes mais acentuada. O que diabos aconteceu em 2020 para imprimirem 3 vezes mais dinheiro desde então? Ah, a chamada pandemia. Mas Guilherme, se foi um vírus, não existia nada que pudéssemos fazer, certo? Na verdade, o vírus não foi o responsável pela crise econômica. Ele foi a desculpa utilizada para que políticos proibissem pessoas de trabalhar, proibissem empresas de produzirem. E claro, com 100% da iniciativa privada proibida de trabalhar, os políticos surgissem como única alternativa para salvar o povo. Ah, os nossos heróis. E claro, isso convenceu muita gente, fortalecendo a ideia de que o Estado é sim necessário. Não à toa, um governo de esquerda foi eleito na eleição seguinte, comprovando uma maior defesa a um Estado maior. Só que os políticos perderam a mão nessa tragédia aqui no sul do Brasil. Eles acuaram demais a Cascavel. E ela decidiu enfrentar. Essa é uma ruptura da política brasileira. Finalmente vemos o tradicional brasileiro passivo enfrentando o Estado. Uma pequena dose do que existiu na Revolução Americana lá dos Estados Unidos do século XVIII. O contra-ataque do governo vem com a ajuda da mídia covarde, que chama de fake news tudo aquilo que vai contra o discurso do Estado. E chama de verdade toda a propaganda estatal e pauta woke. O primeiro eixo de fake news. O Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil salva civil. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe, essa ideia está incutida em toda lá. É para dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada está fazendo. A verdade agora depende de quem está falando, e não do que está sendo falado. Se puder, ajude esse vídeo aqui a chegar a mais pessoas. É preciso tirar a máscara de bom moço dos políticos. É necessário mostrar o que é o Estado na prática. Mostrar que a iniciativa privada e empresários não são vilões. Que milionários devem sim existir. E que seus recursos salvam vidas. Que não existe igualdade de gênero. E que quando o bicho pega, é a força masculina que estará na linha de frente arriscando sua vida. Que armamento faz toda a diferença quando o inesperado acontece e a vida da sua família depende de você. E por fim, que não existe liberdade de expressão no Brasil, o país que define o que é fake news a depender de quem está falando. Os gaúchos não precisariam de nenhuma ajuda do governo federal se a cada R$100 que enviassem a Brasília não retornasse somente 35. Não são os nordestinos os explorados, são os sulistas. São esses que produzem e são punidos por serem produtivos. Tente usar esse mesmo sistema com seus filhos. Tire a mesada do filho que faz tudo certinho e transfira para o filho que faz tudo errado. O que você espera que aconteça dentro de alguns meses? Será que o filho correto vai continuar agindo de forma correta? Será que o filho que ganha tudo de mão beijada vai se esforçar? Esse é o sistema brasileiro. E tem gente que não entende por que um país rico como o Brasil não dá certo. Como disse Murray Rothbard, a melhor maneira do governo ajudar os pobres é saindo do seu caminho, removendo sua enorme e parasitante rede de impostos, subsídios, ineficiências e privilégios monopolísticos. Enquanto você não deixar de financiar essa máfia, as prioridades serão aumento de salário para funcionários públicos, Lei Rouanet, viagens e lagosta para políticos,
e não ajuda para pessoas que, em geral, votam contra o governo da vez.